Até agora a gente viu escoamento, só que o tubo estava à mesma altura. Né? O tubo onde o meu fluido ideal está escoando, ele estava à mesma altura. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a entrada e a saída em alturas diferentes, como mostrado aqui na figura. Vamos supor que aqui na entrada a altura seja esse y1 e na saída a altura é esse y2 aqui, bem mais alto, certo? Bem do centro do tubo, na entrada altura y1, na saída altura y2, certo? Aqui na entrada o meu fluido vai estar uma pressão P1, certo? Vai entrar com uma velocidade V1. Após um tempo T, ele vai fazer esse trajeto aqui, e vai chegar aqui nessa região 2, ou seja, na região de saída, onde vai estar uma pressão 2, esse tubo vai estar a uma altura y2, e aqui meu objeto vai estar com uma velocidade V2. Para relacionar isso aqui, todas essas coisas aqui, eu tenho que usar o princípio da conservação de energia. Como é que eu tenho que usar o princípio da conservação de energia? Porque essa expressão aqui ela foi descoberta antes da descoberta da conservação da energia. Mas isso aqui é uma prova inequívoca da conservação de energia. Né? A pressão P1 vai ser igual a 1 sobre 2 densidade do líquido vezes velocidade de entrada ao quadrado, mais densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura y1. Ou seja, esse termozinho aqui, 1 sobre 2 ρ velocidade 1 ao quadrado, ele na verdade, uma energia cinética específica. Né? Ele é uma energia cinética por unidade de volume. Esse ρg altura aqui, y1, ele é uma energia potencial. É uma energia potencial específica, onde eu posso chamar de energia potencial por unidade de volume, né? Porque tem esse ρ aqui que é massa sobre volume. Né? Então isso aqui tem toda uma relação de lei de conservação da energia. Enfim, conservação da energia é a energia que ocorre no lado A vai acabar sendo a energia que ocorre no lado B. Ou, tratada aqui na equação de Bernoulli, essa relação que ocorre na entrada do fluido vai ser igual à relação que ocorre na saída do fluido. Na saída do fluido a gente tem a pressão 2 mais 1 sobre 2 densidade do fluido vezes a velocidade de saída ao quadrado, certo? Mais densidade do fluido, gravidade, vezes a altura. Essa relação aqui, ela é a relação entre a entrada e saída, ou seja, essa relação na entrada tem que ser igual à relação na saída. Essa quantidade, pressão mais 1 sobre 2, densidade, velocidade ao quadrado, mais densidade, gravidade, altura, essa quantidade toda aqui, ela é uma constante. Ela sempre vai se repetir em qualquer ponto dessa tubulação, desde que eu esteja trabalhando com fluido ideal. Essa relação é chamada de equação de Bernoulli, certo? Essa relação entre pressão, altura e a velocidade de escoamento do fluido. Vamos supor, por exemplo, que não há escoamento. Meu fluido está parado, certo? Se meu fluido estiver parado, quer dizer que as velocidades dele, tanto na suposta entrada como na suposta saída, seria zero. Meu fluido está parado. Então isso zeraria, e eu tenho o quê? Pressão 2 igual a pressão 1 mais ρg, variação da altura. Ou seja, a mesma expressão que a gente viu lá no começo do capítulo para fluido parado. Exatamente a mesma coisa. Tem um recipiente com água, quero saber a pressão lá embaixo, é essa expressão aqui. Então, a equação de Bernoulli é uma generalização, né, por assim dizer, da expressão que a gente encontrou lá no começo para a pressão. Certo? Ou então vamos supor que eu tenho o meu fluido fluindo, né? Ou seja, vai ter velocidade de entrada, vai ter velocidade de saída, mas vamos supor que a altura y1 é igual a y2. Né? Vamos supor que a altura não varia.
Se a altura aqui não variasse, y1 seria igual a y2, então isso iria embora com y, poderia chamar até essa altura de zero, por exemplo, e corta isso. Isso aqui daria zero, isso aqui daria zero. Sobraria pressão 1 mais 1 sobre 2, densidade, velocidade 1 ao quadrado, igual a pressão 2 mais 1 sobre 2, densidade, velocidade de saída, ou velocidade 2 ao quadrado. Ou seja, se a velocidade em um fluido aumenta, se eu tenho alguma região dentro do meu tubo que a velocidade aumentou, né, e enquanto esse fluido está se movendo horizontalmente, sem variação da altura, está, né, se movendo aqui em linha reta, e essa velocidade aumenta, quer dizer que a pressão no fluido, nessa região onde a velocidade aumentou, a pressão diminuiu. Ou vice-versa, né? Se eu estou até aqui, meu tubo em linha reta, meu fluido está vindo, de repente ele chega numa região com a pressão alta, a velocidade dele diminui. Se ele aumenta a velocidade, quer dizer que a pressão diminuiu. Se ele diminui a velocidade, quer dizer que a pressão dele aumentou. Essas ideias vieram desse rapaz aqui, ó, chamado Daniel Bernoulli. Ele era matemático, físico, filósofo e tudo mais do século XVIII, né? Viveu por 82 anos. Só que um detalhe bastante importante é esse sobrenome dele, Bernoulli. Esses Bernoullis, eles são extremamente importantes na ciência. Desde 1800 e pouquinho até 1900 e alguma coisa, sempre tem um Bernoulli atuando ativamente na ciência. Seja na matemática, na física, na química, nas ciências humanas, na luta contra o alcoolismo, na luta pelo sufrágio universal, nos estudos físicos, nas contribuições matemáticas, nas contribuições de compostos químicos. Sempre tem um Bernoulli atuando desde 1600 e alguma coisa até praticamente os dias de hoje. Essa família Bernoulli, ela surgiu na Holanda, mas se fixou mesmo na Suíça, e tem vários membros dela que representam muito na ciência humana, né? Na ciência, digamos assim, moderna. E esse Daniel Bernoulli é mais um exemplo, né? E ele é bem lembrado por suas aplicações matemáticas à mecânica, especialmente em mecânica dos fluidos, e trabalhou bastante também com estatística, com física estatística, né? E com conceitos de pressão, né? Em termos moleculares. Né? Bem, a aula de hoje foi isso. Em resumo, nós vimos o que era massa específica, né? Ou densidade, que é a relação entre a massa do objeto e seu volume. Nós vimos que a pressão, ela é uma relação entre a força que está sendo aplicada em uma determinada área, certo? A gente viu também que a variação da altura, a variação da pressão com a altura e com a profundidade pode ser dada por essa expressão aqui, ó. Pressão 2 igual a pressão 1 mais ρ, que é a densidade, G vezes a variação da altura. Quanto mais alto eu estiver, né, se estiver acima do nível do mar, eu vou estar uma altitude maior. Quanto maior for essa altitude, menor vai ser a pressão. Quanto mais abaixo do nível do mar eu estiver, quanto maior for essa profundidade que eu estiver, maior vai ser a pressão. A gente não conhece, a gente ainda não conseguiu mandar nenhum objeto registrar o ponto mais profundo do oceano. Né? Pega lá, sei lá, qual é o ponto mais profundo do oceano. Eu acho que se não me falha a memória, no Oceano Atlântico tem um ponto lá que tem uma profundidade de mais de 10 quilômetros. A gente não conseguiu mandar nenhum objeto lá, por quê? Porque a pressão é estupidamente gigante e a gente não teve tecnologia ainda para fazer um objeto que fosse até lá, registrasse e voltasse sem sofrer com essas pressões. Mas em contrapartida, a gente já atingiu o ponto mais alto em altitude, né, que é o pico do Everest. Só que lá a pressão é bem menor, né? Tanto aí o ar é bem rarefeito.
certo? E a gente também viu o princípio de Pascal, né, que diz que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível é transmitida integralmente a todas as partes de um fluido e as paredes do recipiente. Por exemplo, se eu pegasse um tubo de pasta de dente, vamos supor que isso aqui fosse um tubo de pasta de dente, não importa se eu aperto aqui no começo, se eu aperto no meio ou se eu aperto no final do tubo. Essa pressão que eu estou exercendo vai ser transmitida integralmente para todo o fluido que tiver dentro do tubo e o resultado vai ser o mesmo. Quando eu apertar, vai sair pasta aqui na ponta. Não importa se eu apertei no começo, se eu apertei no meio ou se eu apertei no final. A gente viu também o princípio de Arquimedes, né, que fala que quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo, ou seja, vai exercer de baixo para cima. A força dirigida para cima tem um módulo igual ao peso da massa do fluido deslocado vezes a gravidade, né, que está atuando no meu corpo. O princípio de Arquimedes foi descrito naquela historinha que o rei quis fazer uma coroa, mandou fazer uma coroa de ouro, mas quando entregou desconfiou que a coroa talvez não fosse de ouro, talvez fosse um outro metal, e queria saber se a coroa realmente tinha sido feita de ouro, mas não queria destruir a coroa para saber se tinha ouro lá dentro, né? Então convocou o cientista-chefe do reino, que era o Arquimedes, e perguntou: vem cá, você consegue determinar? O Arquimedes: olha, eu posso pensar no problema e ver e verificar. Claro, o artesão falou que era ouro puro, ouro maciço, né? Sim, para tentar se salvar. Mas Arquimedes foi pensar nesse problema, tentar imaginar uma forma de solucioná-lo. E nessa época, as casas não. Sim, você queria tomar banho, queria frequentar o banheiro, os clubes masculinos e femininos também eram nas piscinas públicas, né, nos banheiros públicos. Então Arquimedes foi a um desses espaços, né, para tomar seu banho. Né, quando ele entrou na banheira lá com água, né, no piscinão lá com água, ele reparou que o nível da água, quando ele mergulhava, subia e derramava a água. Então, ele teve a grande sacada, né? Ele teve, como ele chamou, Eureka, que significa descobrir, e foi ao rei e falou: eu sei como determinar se esse objeto foi feito realmente de ouro. Pegou a coroa, mergulhou num balde cheio d'água, pegou a água que esvaziou, fez o comparativo com a mesma quantidade de água deslocada pelo mesmo volume de ouro e viu que não eram equivalentes, né? Então, sem destruir a coroa, ele conseguiu determinar que a coroa não era feita de ouro, conseguiu determinar quanto menos de ouro tinha, né? Ou seja, o rei mandou matar os artesãos por terem roubado o rei. Nós vimos também a equação da continuidade, que é essa relação entre a área da seção reta e a velocidade de escoamento. Né? Quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a área, maior a velocidade. Então, quando eu pego uma mangueira de água, está escoando água, coloco o meu polegar diminuindo o orifício ali onde está saindo, ou seja, diminuindo a área onde a água está saindo, eu estou aumentando a velocidade do fluido para poder ter a compensação. E nós vimos também a equação de Bernoulli, que diz que essa relação aqui, pressão um meio de densidade vezes velocidade ao quadrado mais densidade e gravidade y, essa relação ela é constante em qualquer região do meu tubo. Né? Essa igualdade, essa constância vai vir da ideia da conservação da energia. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre fluidos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que vai ser oscilações. Então, tchau, tchau e até a próxima.